Olá, estudantes do 7º ano! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à aula de Robótica Educacional. Eu, professora Emília, estarei com vocês nesta aula. Gostaria de pedir para nós começarmos que vocês peguem o caderno de vocês ou a folha de registro e anotem lá a data de hoje, aula 2, Robótica. Então, pessoal, conseguiram fazer o registro? Hoje nós vamos conversar sobre algo muito importante na robótica e vai envolver uma coisa muito interessante, um conteúdo de física. Vocês já ouviram falar sobre física? Provavelmente é uma disciplina que vocês têm lá na escola e que trata de alguns conceitos, entre eles esses aqui, ó: movimento, trabalho e energia. A gente vai ver como que eles se relacionam às questões das montagens. Vejam só, lembram que na primeira aula lá, no nosso primeiro dia de aula, a gente viu que o princípio da robótica está no movimento autônomo de montagens, certo? Então a gente vai trabalhar da seguinte forma: mesmo que nós não programamos as montagens, elas normalmente possuem uma energia que se transforma em movimento de acordo com uma força, um trabalho, uma execução que ela vai produzir. Então guardem bem essa lógica: uma energia que produz um movimento e que executa um trabalho de uma força, certo? Agora eu pergunto para vocês, o que isso tem a ver com a robótica? Tudo a ver, porque sempre vamos precisar, independente da nossa montagem, de algum tipo de energia para gerar esse movimento ou para que dê funcionalidade àquilo que nós pretendemos, certo? Ao projeto que nós vamos criar. Agora vamos começar a falar especificamente da robótica. Vejam só, a robótica é sempre vista em duas frentes. Você sabe quais são elas? Você se recorda? Pense aí e anote no caderno. Conseguiram responder, gente, quais são as duas frentes? Como vocês já sabem, ou como vamos reforçar em várias aulas, a robótica sempre envolve a montagem e a programação. Hoje, especificamente, a gente vai trabalhar com o primeiro deles, a montagem. Mas o que é a montagem especificamente? É o ato de criar algo representativo e que poderá desenvolver um movimento. Vejam só, nós temos aqui a seguinte questão: poderá desenvolver um movimento. Vejam, na aula passada a gente conversou muito sobre projetos de resolução que são significativos no seu espaço. O que isso quer dizer? Aqueles projetos que são pensados para resolver um problema local. Muitas vezes a robótica auxilia neste processo, mas não precisa necessariamente fazer um movimento. Mas aqui a gente tem um exemplo de uma montagem que é o pássaro. Logo, logo vocês vão ver ele e como que ele funciona. Então sempre coloquem essa questão do mover-se autonomamente como uma dos princípios que a gente vai ver durante a nossa aula, certo? Agora vamos ver quais são os tipos de montagem que existem. Tipos, professora Emília? Exatamente. Olhem lá. A montagem pode ser feita de diversas formas, com materiais que achamos em lugares comuns. Que materiais são esses? Aqueles materiais alternativos ou que eu pedi na aula passada para vocês sempre terem na nossa aula, lembram?
tampinhas de garrafa PET, papelão, coisas que podemos utilizar a partir de materiais recicláveis ou a partir de alguns materiais que nós podemos desmontar quando não funcionam mais. Por exemplo, celulares, impressoras, computadores ou outras coisas, certo? O segundo tópico, a montagem pode ser de que outra forma? Com kits de peças de montar sem utilização de programação. Lembrem-se que nem sempre eu tenho uma montagem que é programável. Isso não quer dizer que ela não se mova se eu quiser que ela se mova. A gente já vai ver isso, tá bom? O último item é com peças de kits de robótica especializados, né, que utilizam a programação. Agora, vamos ver como que isso funciona especificamente? A gente vai começar primeiro aqui com a robótica de diversos materiais, ou robótica materiais diversos, como tá o título aí para vocês. Acabei de comentar que essa robótica ela é feita a partir de materiais alternativos. Que tipo de material? Placas de computadores, placas de Arduino, alguns motores e principalmente, gente, com a questão do material reciclável. A gente vai montar aqui uma coisa bem interessante que vocês vão poder ter aí na casa de vocês também. Eu quero mostrar para vocês um exemplo da Rede Municipal de Curitiba, que é qual? Esse aqui, ó, o projeto Guardiões das Colmeias, da professora Edilaine Manuel Joaquim, da Escola Municipal Pro Morar Barigui, lá no Farol do Saber e Inovação Joaquim Nabuco. Ela construiu com seus estudantes essa abelha. Vejam só, ela é feita com uma bateria, com um motor DC e alguns outros materiais para dar o formato aí, né? Vejam só, tem fitas, né? Fitas assim, adesivas que são coloridas e dão aí esse formato da abelha. Agora, eu quero saber de vocês, como é que isso daí funciona? Aqui a gente tem um vídeo do funcionamento da abelha de uma forma parecida com o movimento que ela fazia ali da professora Edilaine. Vamos ver? Pessoal, viram aí a abelha funcionando? Agora eu quero saber de vocês. Que tal a gente fazer, assim, uma demonstração de como isso funciona aqui na prática? Eu vou trazer para vocês esse robô aqui, ó, que é o robô artista. Ele é feito com alguns materiais, né, alternativos. E alguns, com certeza, você deve ter em casa. Primeiro, antes de mostrar para vocês como é que ele funciona, eu vou mostrar aqui a lista de materiais. Olha lá o que a gente usa para fazer. Copo descartável de água ou um copo de iogurte, 3 ou 4 canetinhas, um motor DC, um porta-pilha, 2 pilhas AA ou uma bateria de 9 volts. Vamos fazer o seguinte? Primeiro eu vou mostrar para vocês como é que funciona e depois eu dou um tempo para vocês copiarem essa lista de materiais para vocês terem aí como executar na casa de vocês esse trabalho, certo? Vou mostrar aqui para vocês o seguinte. Aqui o nosso robô artista. Lembrem-se bem, copinho aqui de iogurte, canetinhas, um motor DC, com uma conexão aqui, um fiozinho, a nossa bateria. Lembrem-se sempre, energia para gerar movimento. Qual é a energia aqui? A nossa bateria, que é uma pilha, certo? Para ele funcionar, eu preciso desse motor e aqui vocês estão vendo aí provavelmente que tem uma borracha aqui, ó. Que borrachinha é essa? Para que serve? Só para o robô não virar, gente, porque ele precisa ficar em pé, ok? E vocês vão descobrir que ele dá uma chacoalhadinha. Agora, eu disse que também dá para ser feito com copo descartável, certo? Então, olha aqui, esse aqui só tem 3 perninhas, então são 3 canetinhas, a mesma coisa, porta-pilha, bateria, motor DC, a borrachinha aqui, e aí a gente dá a carinha que a gente quer, certo? Bom, até aí tudo bem, né? Mas o que ele faz efetivamente? Vamos descobrir. Primeiro a gente deixa eles aqui, ó, bem espertos já
porque ele é um artista, né? Robô artista vai ter que fazer alguma coisa, certo? Vamos tirar aqui e vamos colocar isso aqui para funcionar. Para isso eu preciso de 2 pilhas, certo? Então vamos lá. Pessoal, vamos ver como é que vai funcionar aqui esse robô artista, tá? Então eu coloquei a pilha e ele vai fazer aqui um desenho pra gente. Ok, recomeçando. Ele sempre vai executar um movimento e fazer, então, um desenho. Observem aqui, então, como é que ele está fazendo vários tipos de padrões, certo? Agora eu pergunto para vocês, tem como a gente fazer com que esse padrão seja sempre o mesmo? Acreditem, mas infelizmente não. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com um robô aqui que nós não estamos programando, certo? Pessoal, aqui acabei de tirar a pilha, certo? Então é o seguinte, será que dá para a gente fazer um padrão específico de desenho com o robô artista? Infelizmente não. Por quê? Porque ele não é programável. Então, o que acontece? Quando a gente usa alguns tipos de materiais, a gente consegue construir um tipo de robótica, mas sem uma programação, ok? Então, vocês conseguiram ver que ele faz um trabalho aqui, né, diferenciado, todo artístico, com certeza. Se você colocar 3 canetinhas, vai ser diferente também. Então, se você quiser desenvolver esse trabalho em casa, eu vou deixar a lista de materiais rapidinho na tela, não vai ficar aí a eternidade, certo? Então, se você tiver interesse, copie muito rápido e a gente já vai ver como se constrói outras coisas.
Pessoal, conseguiram copiar ou perceber aí quais são os elementos? Mas que tal construirmos algo com elementos que achamos no nosso cotidiano? Talvez você não tenha aí um motor DC na sua casa para construir esse robô artista, mas com certeza você consegue fazer a nossa próxima produção. E vocês sabem qual vai ser? O carrinho. Olha só, gente, é uma coisa muito simples, é feito de papelão, tampinha de garrafa PET, balão, né, que às vezes vocês chamam de bexiga, fita adesiva ou fita crepe, palito de churrasco, canudinho e cola. Gente, pode ser feito com cola branca ou com cola quente, mas se você tiver aí o auxílio de um adulto ou de uma outra pessoa responsável por você, ok? Vejam só, vamos aqui ver como é que faz esse carrinho. Aqui eu tenho o papelão, tá? Recortado. É claro que esse papelão aqui tá muito chique. Vamos combinar que tá bem chique porque ele foi recortado num dos Fab Labs da prefeitura. Olha só que bacana. Mas a gente pode recortar também com estilete, com o auxílio de alguém ou com a tesoura, tá bom? Seguinte, a gente vai recortar, pode ser esse formato aqui ou pode ser retangular mesmo, reto, não tem problema. E aí a gente vai precisar do quê? Aqui eu vou usar o seguinte, eu vou usar o mesmo papelão para produzir as rodas, olhem aqui, tá? Porque se eu não tiver tampinha de garrafa PET, eu posso substituir pelo próprio papelão, tudo bem? Aqui eu tenho um palito de churrasco e canudinho. 2 canudinhos eu tô usando, um para colocar aqui embaixo, ó, que eu coloquei com a fita adesiva, que eu coloco atrás e na frente, e um para eu fazer o meu sistema de energia que vai mover esse carrinho. Combinado? Então, o que eu fiz aqui? Vamos ver especificamente agora nos detalhes, certo? Para a gente ver a montagem. Aqui no detalhe a gente vai ver o seguinte, tá vendo aqui que tem o canudinho, né? O canudinho aqui que eu cortei em 2, certo? Aí eu coloquei aqui o palitinho e já encaixei as rodas. Eu vou fazer o mesmo desse aqui, ó. Eu vou colocar o palitinho aqui, né? E vou encaixar a roda aqui, ó. Observem que aqui eu fiz essa parte de trás um pouquinho maior, mas se você quiser pode fazer do mesmo tamanho. Por que que ficou aqui a parte de trás maior? Porque eu fiz o recorte desta forma, certo? Se você fizer o recorte quadrado ou retangular, esse eixo aqui vai ficar exatamente do mesmo tamanho. Então eu tenho aqui eixos feito com palitos, né? E rodas dentro da estrutura. E agora ele já parece aqui um carrinho, né? Eu posso utilizar a minha mão para colocar aqui a força ou a energia. Mas a gente quer utilizar, na verdade, uma energia um pouquinho diferente, movida a ar. Então, para isso, eu colei aqui, ó, um canudo, peguei o balão e colei aqui com fita crepe, ok? Ou fita adesiva qualquer que você tiver. Não deixe entrar ar aqui, porque o ar vai ter que entrar sempre pela ponta do canudo. E aí a gente vai colocar esse canudo aqui, ó, tá? E vai colocar a fita adesiva para que ele fique preso, tá? Da seguinte forma, olha aqui, ó, dessa forma aqui. Então eu tenho aqui o balão e a fita crepe aqui prendendo esse balão. Agora, para que isso funcione, eu vou ter que assoprar aqui, encher esse balão e quando eu soltar, esse carrinho vai se mover autonomamente. Vamos ver como é que funciona? Pessoal, é o seguinte, agora que a gente tem o nosso carrinho pronto, né? Observem que o canudo é de uso exclusivo, tá? O canudo, o balão. Por quê? Pra gente não se contaminar ou qualquer outra coisa assim, certo? Nesse momento é importante a gente sempre manter as coisas bem higienizadas. Então sempre limpem o canudo, né? E utilizem exclusivamente. Ah, eu vou compartilhar esse meu carrinho com alguém. Tudo bem, desde que você tenha o seu canudo e o seu balão e a pessoa tenha o canudo dela e o balão dela e vocês façam a mudança aqui, ok? Então, cuidado, o máximo de cuidado possível. Como é que isso aqui funciona? A gente enche primeiro.
Eu vou encher pouco aqui, porque senão ele vai voar da minha mesa, certo? Mas aí você pode encher o volume que você quiser. Vou colocar aqui, ó, e vou soltar. E ele foi. Quanto mais você encher o balão, melhor, ou mais rápido, ou mais longe ele vai chegar. Mais uma vez, hein? Coloco aqui, ó, e foi. Seguinte, gente. Se vocês quiserem produzir esse carrinho, fiquem à vontade, certo? Mas ainda tem uma outra forma de dar energia a um carrinho. E de que forma será essa? Essa aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês um carrinho aqui que foi feito só com palitinho, né? E a gente tem um elástico, ok? Esse daqui, a gente só vai colocar o elástico aqui, ó. E colocar aqui, tá vendo que tem um palitinho aqui no eixo? Tá vendo aqui, ó? E a gente vai colocar o elástico aqui, nesse palitinho do eixo, e vai enrolar. Enrolar, enrolar e enrolar. Veja só, quanto mais você esticar esse elástico, mais longe vai esse carrinho, certo? E depois a gente solta. Aí ele veio para cá, ok? Mas veja só, eu não quero soltar ele muito longe, porque a minha ideia aqui não é ficar catando o carrinho, certo? Isso é uma ideia para vocês percorrerem atrás do carrinho de vocês. Então, olha lá, também funciona, ok? Então, veja, esse carrinho aqui, ele tem as rodinhas de garrafa PET. Esse outro aqui, a gente fez rodinhas de papelão. Funcionam exatamente igual, desde que eles estejam o quê? Eles têm que ter o quê? Um eixo, né? E as rodas, certo? E uma energia para movê-los. Vocês vão ter aí o quê? Um tempo curto também para copiar esse material, se você desejar realizar a construção desse carrinho.
Pessoal, se você tiver interesse, execute e depois manda pra gente. Logo, logo eu vou te dar o endereço, certo? Então a gente viu aqui o carrinho movido a ar e um movido a energia elástica. Então lembra lá, ó, a gente não programou essas montagens em específico, mas elas tinham uma energia para gerar o movimento e assim fazer com que o carrinho andasse, executando uma força de trabalho. Vamos ver mais uma coisinha aqui, ó. Existem outras montagens que utilizamos para as quais podemos inserir uma programação. E agora eu vou mostrar para vocês um vídeo que utiliza um Arduino. Vamos ver? Olá pessoal, este é o meu projeto 4, utilização do motor DC e o potenciômetro para controlar. Vou apresentar para vocês aqui o meu chapéu mexicano. Quem nunca foi num parque de diversões? Vamos lá então? Funciona assim. O potenciômetro vai controlar a velocidade do meu brinquedo. Ó, aqui ele está leve, fraquinho. Aqui ele acelera um pouco mais. E vamos reduzindo novamente até parar. Ó, diminuindo. E parou. É isso. Muito obrigada. Pessoal, viram aí então um chapéu mexicano? Olha só, para esse projeto foram utilizados alguns materiais um pouquinho diferentes. Olhem lá, materiais recicláveis, papelão, caixa de ovo, carretel, palito de churrasco e cola e uma placa de Arduino, assim como um motor DC. Observem que essa placa de Arduino, ela possibilitou que este projeto, todo feito com materiais alternativos, fosse programável. Então não é porque é feito com material alternativo que eu não tenho a condição de programar. Mas, como a gente também tem que pensar nessa robótica feita em casa, no momento em que nós estamos, a gente também tem que pensar em alternativas muito mais simples, certo? Agora eu quero conversar com vocês sobre um outro tipo de robótica, que é a robótica com kits de bloco de montar. Kits de bloco de montar, vocês lembram que na aula 1 eu falei sobre esses kits? Olha aí, a gente tem a possibilidade de trabalhar com esses kits e sempre criando uma outra lógica. A gente não vai programá-los, mas eles também podem ter algum tipo de movimento. Então observem aí na tela, eu tenho o quê? Uma gangorra e tenho também um moinho, além daquele carrinho que nós já tínhamos lá na tela inicial. Agora vamos ver o seguinte. Observem aqui, eu tenho o que aqui? Um moinho, uma gangorra e um carrinho. Todos feitos com peças de montar daquelas até relativamente simples, certo? Às vezes a gente até tem em casa. Essas montagens, elas têm algum tipo de movimento também. Vamos observar aqui, ó. Vamos começar pelo moinho. Observem aqui que a construção tem aqui, ó, uma manivela. Observem aqui que tem um conjunto de polias aqui com uma correia, um elástico aqui, ó. E isso possibilita que esse moinho faça este movimento, certo? Então, se eu virar de frente para vocês, vocês vão ver aqui o moinho girando, ok? Da mesma forma, nós temos aqui a gangorra, que eu vou fazer um movimento e ela, por consequência, continua se movendo. Eu estou aplicando aqui uma força que é a minha própria força, mas no funcionamento de uma gangorra normal, a gente teria uma pessoa aqui aplicando uma força desse lado e uma pessoa aplicando uma força desse lado, proporcionando um movimento em um eixo. Observe aqui que eu tenho um eixo no meio, certo? E que possibilita que exista este movimento. Tudo bem?
E esse carrinho aqui? Este carrinho também tem um movimento. Ele possui eixos e rodas, olhem aqui, certo? Se eu tentar aqui desencaixar, você vai ver que tem um eixo e uma roda. E aí eu encaixo aqui o pneu, ó, certo? E ele também faz um movimento a partir da aplicação de uma força, certo? Uma energia aqui, ó, que neste caso é a minha mão, ok? Então vamos ver lá no slide. Observem que essa forma de fazer robótica está ligada a uma forma de funcionamento que independe da programação, pois a montagem e a utilização correta das peças sugerem o movimento que essa montagem irá realizar. O que é que eu acabei de dizer para vocês? O fato de termos polias e correias, de termos eixos e rodas, proporciona que eles se movam. Mas esse movimento ele é feito a partir de uma energia. Olhem lá. Não programamos essas montagens, mas a partir da aplicação de uma energia gerou um movimento e executou um trabalho, ou seja, foi para frente, girou ou fez o movimento da gangorra que é para cima e para baixo. Esse tipo de montagem, ela também é utilizada na robótica e é muito interessante porque possui conceitos tecnológicos que são essenciais para o desenvolvimento da robótica em qualquer nível e com qualquer tipo de kit. Então, se você tem a possibilidade de desenvolver isso na sua casa, por que não você experimentar? Certo? Fica aí a dica se quiser também trabalhar com esse tipo de montagem. Mas ainda tem uma outra forma de fazer as montagens. Que outra forma é essa, professora? A montagem com kits específicos de robótica. E esses kits específicos são aqueles que a gente já viu na aula passada. Vocês se lembram que nós vimos o Ludobot, que é específico da Prefeitura, né, Municipal de Curitiba, e a gente viu alguns outros kits que tinham inteligência articulada, certo? Vamos ver aqui então como é que vai funcionar esses kits de robótica e eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de montagem. Pessoal, a gente vai ver agora como que funciona o kit do Ludobot e o robô artista. Vocês se lembram que eu mostrei para vocês, no começo da nossa aula, esse robô aqui, que é o robô artista, feito com motor DC. Até aí tudo bem, certo? Agora eu montei esse mesmo robô, só que aqui com o nosso kit do Ludobot, tá? Então, vejam só, ele tem 4 canetas, exatamente como o outro. A gente abaixa, aqui quando você encaixar as canetas, você tem que abaixar ela para chegar até aqui o nosso papel, certo? E aí, colocar para funcionar. Vamos ver como é que fica? Eu vou até tirar um pouquinho mais para o lado aqui, o nosso robô artista também. E vamos ver, ligar esse aqui para ele funcionar. Combinado? Muito bem, vou pôr mais para cá. Vou abaixar mais essa caneta verde aqui que ela não tá pegando. Ficou muito. Opa! Agora eu vou colocar os dois juntos para vocês verem como que vai funcionar. Pera aí, deixa eu arrumar aqui a caneta verde. Vou pegar aqui o meu robô artista. E, produção, manda para mim uma pilha, produção! Aê, olha lá. A gente vai colocar os dois para funcionar juntos, para vocês relembrarem como que era aqui o negócio. Deu para ver aí, gente, que é praticamente o mesmo serviço, só que de formas diferentes.
Para que esse aqui faça esse serviço, ele precisou ser programado, né? Por quê? Porque o Ludobot precisa de uma programação, ok? Olhem lá, essa aqui é a programação efetiva do nosso robô artista, ok? E aí, eu quero saber de vocês se vocês já viram algumas outras montagens. Olha lá, nós temos aí na tela um carrinho de EV3, um carrinho do Ludobot e um pássaro. Mas eu quero saber de vocês se vocês sabem como eles funcionam. Vamos ver aqui na prática, certo? Olha só, eu tenho aqui a montagem do pássaro, certo? E eu vou colocar ele para funcionar. Vejam que ele faz dois movimentos, né? Ele anda e bate as asas, ok? Então, esse é o pássaro, ok? Vamos desligar. E aí, a gente tem também aqui o carrinho do EV3, que também vai andar, certo? Assim a gente liga. E ele vai andar para frente e para trás, de acordo com a programação, certo? Então, observem sempre que ele foi programado para executar algumas coisas. Vamos dar uma voltinha. Ok. E aí, gente, a gente tem aqui também essas duas montagens e eu quero convidar vocês para que a gente utilize o nosso kit do Ludobot para realizar uma montagem aqui juntos, certo? Então, eu vou pegar aqui dentro do kit o motor que eu vou utilizar, vou retirar também aqui o nosso cérebro, né, para trabalhar com os componentes eletrônicos, e vou pegar aqui um fio para fazer a conexão. Como eu vou fazer um carrinho junto com vocês, é importante eu ter então o que? Rodas, e aqui também eu preciso de eixos, ok? Então aqui a minha caixa é o que eu vou utilizar neste momento, vou deixá-la para cá. E aí a gente vai fazer os encaixes, certo? Eu vou colocar aqui o cérebro no motor e vou utilizar aqui os eixos e encaixar as rodas. Exatamente como a gente fez com aquele outro carrinho. Vocês lembram do carrinho que a gente fez inicialmente? E aí a gente vai fazer a conexão. Eu vou até mudar aqui. Não, estava certo. Né? Deixar aqui para fazer a conexão, porque eu tenho aqui uma entrada e eu vou conectar aqui a uma entrada, certo? Então eu conecto aqui o meu fiozinho e conecto aqui a outra entrada, certo? E aí eu tenho o meu carrinho. Agora, a gente precisa fazer o quê? A gente precisaria fazer a programação dele, ok? Mas eu quero mostrar para vocês como que esse carrinho funciona com uma programação. Vamos ver? Então, a gente tem aqui o nosso carrinho programado e ele vai fazer o quê? Ele vai andar assim como o outro carrinho. Ok? Então, a gente tem a possibilidade de fazer várias programações com montagens diferentes, ok? Agora vejam lá na tela. O seguinte, a gente fez o carrinho, né, com o Ludobot, que também é a perspectiva daquele outro carrinho que a gente já executou. Assim como nós fizemos com o nosso robô artístico, né? O nosso robô artista. É o seguinte, vejam só, a gente tem a possibilidade de ter muitas formas de energia, certo? Essas formas de energia foram mostradas aqui para vocês hoje. Então nós temos o quê?
vamos ver aqui um minutinho. Nós temos esse carrinho aqui do EV3, que faz a entrada para frente e para trás, e giro. A gente tem o carrinho do Ludobolt. A gente fez esse carrinho aqui, ó, com a energia do ar. Esse outro aqui com a energia elástica. E esse aqui com a energia que nós colocamos, né? A energia humana que nós aqui apertamos e ele foi, empurramos, ele andou. Então veja, são formas diferentes de executar o mesmo projeto com energias diferentes. Mas nós temos o nosso carrinho aqui que a gente acabou de produzir, de fazer ele andar, que é parecido com esse aqui, certo? Mas qual é a diferença deste carrinho para esse aqui? Principalmente o seguinte, olhem lá na tela. Essas montagens precisam de programações. Ok, então essas últimas que eu mostrei precisam de programações, né? O carrinho do EV3, o pássaro e o nosso carrinho do Ludobolt. E vejam ali que mudou aqui a nossa insígnia. A gente tinha antes energia que gera movimento e que gera um tipo de trabalho, e agora a gente tem um plus ali de uma lâmpada. O que será essa lâmpada aí? Ela é, na verdade, a inteligência que eu tô dando para essa montagem. Bom, então a gente tem o quê? A gente tem o carrinho aqui do EV3, a gente tem esse outro carrinho aqui do Ludobolt e a gente deu uma inteligência. O que seria essa inteligência? Seria a programação. Agora eu pergunto para vocês, eu já mostrei aqui uma programação hoje quando eu falei do robô artista feito com o kit do Ludobot. Mas eu quero saber de vocês, essa inteligência que eu vou dar para uma montagem, a gente chama de programação. E a gente vai falar mais sobre isso quando? Na nossa próxima aula. Então, quando nós vamos falar sobre como dar inteligência a uma montagem. Agora eu quero saber de vocês, gostaram dessa aula? Conseguiram acompanhar? Anotaram os materiais que eu utilizei para construir tudo isso? Veja só, eu espero que vocês consigam trabalhar com a robótica de materiais alternativos. Eu sei que vocês não têm os kits de robótica em casa, mas não se preocupem. A esse você vai ter acesso na escola quando retornar às suas aulas normais e aí você pode executar esse projeto junto com o seu professor. Não fique aflito por conta disso. Foque na robótica que você consegue fazer em casa e desenvolva projetos conosco. Tenta desenvolver ali o robô artista, tenta desenvolver um carrinho com energia elástica ou com energia ar e manda pra gente. Como é que vai funcionar? Se você construir algum dos nossos projetos, né, você manda para esse e-mail que está aí na nossa tela, robotica@curitiba.pr.gov.br. Nós vamos ter o maior prazer de mostrar as suas produções. Não esqueça de colocar no seu e-mail dizendo que você autoriza que a sua produção passe aqui na nossa aula. Afinal de contas, é super importante que você seja protagonista das nossas aulas de robótica também. Vejam, hoje a gente trabalhou sobre a montagem, mas eu falei para vocês que a robótica tem duas frentes e pedi para vocês anotarem lá no caderno de vocês. Quais eram mesmo? Montagem e programação. Com certeza, hoje a gente deu conta de montagem e vimos uma possibilidade inacreditável de montagens possíveis, certo? Porque veja, a gente usou todos os kits que a gente podia usar e ainda construiu montagens relativas aos materiais alternativos. Agora, digam para mim, se vocês puderem, mandem e a gente se vê na nossa próxima aula. Até lá!